América Podcast Collection. Elis, uma biografia musical. Episódio 12. Estamos aqui de volta, então, com a nossa saga em 16 episódios, Elis, uma biografia musical, baseada no livro que eu, Arthur de Faria, escrevi. Elis, uma biografia musical, né? Lançamento da Arquipélago Editorial. A gente vai falar agora, neste episódio, de um outro show muito importante que aconteceu logo depois do Falso Brilhante, que é o Transversal do Tempo. Mas a gente não entra direto dele. A gente começa contando o seguinte. O Crispim Del Sistia, violonista, tecladista que tocou com a Elis em grande parte dos anos 70, conta o que a sua teoria sobre o final do Falso Brilhante, né? Diz ele: o Milton Nascimento, Ivan Lins e outros novos compositores, como o Renato Teixeira, o Natan, que era o outro guitarrista da banda, e eu, todos estavam cheios de balas na agulha para serem gravados, né? A Elis já queria encerrar o Falso Brilhante quando completou um ano porque ansiava por esses novos projetos. Ela viu que aquilo estava prestes a se transformar num espetáculo da Broadway ad eternum, um emprego vitalício acomodado. Ela não queria esperar a decadência do Falso Brilhante para parar. Ela queria já emendar uma nova ideia. Os tempos eram de dificuldades políticas e era hora da nossa contribuição e engajamento se fazerem presentes. Mas só encerramos as atividades devido à gravidez da Elis. Gravidez, no caso, da cantora Maria Rita, que está aí hoje, né? Em fevereiro de 77, ainda em temporada do Falso Brilhante, a Elis e o César vão para Brasília, junto com o Raul Cortez, a Ruth Escobar e outros atores, para tentar a liberação de uma peça do pequenino Teatro de Arena de Porto Alegre. A peça era Mocking Pot e tinha sido proibida no dia em que os gaúchos iam estrear em São Paulo. Aí a censura bateu, proibiu os caras e todo mundo se solidarizou com aquilo, né? Tão puta da cara quanto solidária, ela não só doou uma renda de uma noite inteira do espetáculo Falso Brilhante para segurar a onda do elenco que estava lá em São Paulo sem ter nenhum dinheiro em vista, quanto propôs essa ida à capital federal para tentar a liberação da peça. Eles conseguiram. Esse era um momento em que a Elis estava muito envolvida em questões políticas e estava com dinheiro para poder ajudar, né? Ela bancou um número do jornal feminista Nós Mulheres, colaborava com fundos de greve, fazia muita coisa que na época ninguém ficou sabendo, assim, né? Tinha um grande engajamento nessa área. Com a gravidez e o fim do Falso Brilhante, ela se preocupou com o seguinte, tá? E toda essa gente que trabalha com a gente vai viver do que agora? Enquanto eu engravido, tenho a minha filha e tal. Aí ela propôs pro César Camargo Mariano que ele, César, com a mesma equipe do Falso Brilhante, montasse um show dele. Um show mesmo, um espetáculo em teatro de música instrumental. Uma coisa também inédita no Brasil. O César topou e a Elis dirigiu o espetáculo São Paulo Brasil, que viria a ser o primeiro disco solo do César Camargo Mariano. A direção ela dividiu com um diretor de teatro mesmo, o Oswaldo Mendes. Do show sairia esse LP do César e eles ficaram um bom tempo em cartaz em São Paulo. Era uma coisa rara, assim, né? Um show instrumental dirigido por uma cantora e com cenário e tudo, figurino, tudo muito caprichado. Tanto raro que poucas vezes se repetiu até hoje, né? Um espetáculo de música instrumental com essa estrutura no Brasil. No meio disso, ela ainda canta grávida em alguns espetáculos, como, por exemplo, no Fino da Música número 3. O Fino da Música era uma série que os usa Homem de Melo, né, velho, amigo da Elis, engenheiro de som, produtor, crítico musical, escritor. Ele fazia para a Rádio Jovem Pan, onde ele trabalhou muito tempo. A Rádio Jovem Pan nessa época era uma outra coisa completamente diferente do que é hoje, né? E esses espetáculos reuniam grandes nomes da música brasileira, e grandes nomes do passado e grandes nomes da atualidade. Ele convidou a Elis, eles tinham pouco dinheiro, mas mesmo assim a Elis topou. Foram 3.500 pessoas que esgotaram os ingressos do Palácio de Convenções do Anhembi em 8 horas. O show foi gravado direto da mesa pelo irmão da Elis, o Rogério, que era um engenheiro de som. Essa fita deu voltas, acabou chegando para o Zusa de novo, o Zusa remasterizou e saiu em CD pela gravadora Velas em 1995. Se chama Elis ao Vivo. É um grande show, a Elis revezando muitas bandas, né, tocando com vários músicos diferentes e recebendo muitos convidados. É ali que se ouve pela primeira vez um dos maiores clássicos do repertório dela, que é Romaria,
com o Renato Teixeira como convidado especial, antes dela gravar em disco. E nos primeiros segundos da gravação tem uma coisa interessante. O César faz uma introdução bem delicada para o Como Nossos Pais, né? Tão delicada e com uma ovação tão grande da plateia que fica impossível ouvir o que ele está tocando. Ainda mais nessa época em que ainda não haviam as caixas de retorno. As caixas de retorno são aquelas caixas que ficam no palco virado para os músicos ouvirem o que eles mesmos estão tocando. Aí eles não têm ideia de o que aconteceu e entra cantando a música num tom diferente do que ele está tocando. Imediatamente, no segundo seguinte, ela se dá conta do que está acontecendo e segue cantando a canção no tom certo, sem desafinar, sem perder a onda, nada. Uma coisa rara. Outro detalhe interessante desse show, que o próprio Zusa conta, é que como tinha pouca grana de patrocínio, a Elis dividiu o cachê em partes iguais para todo mundo, né? Todos os músicos, ela, o César, todo mundo ganhou a mesma coisa. A Maria Rita nasce no dia 9 de setembro de 1977. No meio disso, a Elis ainda lança um disco novo, o Elis de 77, que é uma espécie de revisão do Elis de 72, né? Só que uma versão dark. Os dois discos têm a Elis sentada numa cadeira de balanço. No de 72 tem ela toda de branco, né? No meio do campo, é aquele que tem casa no campo. Nesse de 77, ela toda de preto, tensa, preocupada. Né? O Brasil de 77 talvez até fosse melhor do que o Brasil de 72, mas a Elis estava muito mais ligada com o que estava acontecendo agora do que estava em 72. Por isso é um disco muito tenso, um disco de um país que vive sob ditadura. Nesse disco há muitas grandes canções que falam disso, e talvez a maior delas seja Cartomante, do Ivan Lins e do Vitor Martins. A Elis que sempre foi a grande intérprete do Ivan e do Vitor, né? Clara na sua letra, um trecho da letra antes. Estamos falando do Brasil de 1977, né? Que diz: nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face para quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. Não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigo, não fale do medo que temos da vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência. Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto por todas as videntes, pelas cartomantes. Está tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. A ironia é que a Elis não viveu para ver o fim da ditadura militar, morreu antes, né? Esse mesmo disco é o disco que tem a gravação original de Romaria, outra música que ficou para sempre eternizada e que todo mundo associa com a Elis e todo mundo acha muito lindo. As pessoas devem ter adorado essa música quando ouviram pela primeira vez, né? As pessoas sim, mas a crítica não. Pasme você, a canção foi muito mal recebida por certos setores da intelectualidade e da crítica que diziam, uma canção caipira, uma música sertaneja, um absurdo para uma cantora como a Elis. O show que viria em seguida, o Transversal do Tempo, ele surgiu de uma conversa numa mesa de jantar com o César Camargo Mariano, o João Bosco e dois letristas, o Aldir Blanc e o Maurício Tapajós. Se o espetáculo do César São Paulo Brasil herdou muita coisa do Falso Brilhante, o Transversal do Tempo reaproveitava o cenário do São Paulo Brasil, que era um cenário todo feito de andaimes. Eles acrescentaram aos andaimes placas de trânsito e vestiu todo mundo de operário. Se o Falso Brilhante era um show esfuziante, o Transversal do Tempo era um show pesado, tenso. Obviamente não fez o mesmo sucesso que o espetáculo anterior. Além de tudo, dirigido por dois letristas. Como a gente falou agora há pouco, né? Se era raro um show de música instrumental dirigido por uma cantora, um show de uma cantora agora dirigido por dois letristas. Realmente a Elis estava a fim de inventar novas possibilidades. Transversal do Tempo estreia em Porto Alegre. Ela resolveu fazer isso como mais uma forma de se reaproximar da cidade. Ensaiaram na capital gaúcha, chamaram várias pessoas de Porto Alegre para a equipe, para ajudar formal ou informalmente, e foi um relativo sucesso, ainda que não tivesse lotado sempre, né? Como eu falei, era um espetáculo mais difícil do que o Falso Brilhante. Também era muito menor, o que fez com que ele circulasse muito, tanto pelo Brasil quanto pela Europa. Tem imagens do Falso Brilhante em vários lugares, se a gente procura no YouTube. E a gravação ao vivo saiu num álbum simples, o que deixa muito difícil de entender o que era o espetáculo como um todo, que tinha um roteiro muito bem costurado. Mas a gente acha no YouTube uma gravação, que ninguém sabe quem postou, do show na íntegra. Aí dá pra ouvir ele inteiro.
O que acontece de bonito na temporada aqui em Porto Alegre é que num belo dia estão lá, né? Terminou o show e entram no camarim o Ari Rego e a Daisy Rego. Pra quem não lembra, lá nos nossos primeiros episódios, o Ari e a Daisy Rego eram o casal do Clube do Guri. O Clube do Guri onde a Elis começou lá com 11 anos de idade. E justamente no Falso Brilhante tinha aquele momento em que eles encenavam a cena do Clube do Guri, né? Então o que acontece? Tá a Elis em Porto Alegre, na temporada do seu Transversal do Tempo, entra de surpresa o Ari Rego e a Daisy Rego, ficam todos muito emocionados, a Elis seguia escrevendo cartas para eles, né, mandando postais de Natal, de aniversário, mas eles não tinham se falado. E aí ela abraça eles e o Nathan Marques me contou essa história, que ele entrou no camarim, viu aquele senhor e aquela senhora abraçados na Elis, todo mundo chorando muito e tal. E a Elis olha pra ele, Nathan, que fazia o papel do Ari Rego no Falso Brilhante, e diz: Nathan, esse aqui é você, meu pai. Outra prova da generosidade da Elis e do senso de justiça dela com os músicos é que ela considerava aquela equipe que vinha desde o Falso Brilhante, passou pelo show solo do César e agora no Transversal do Tempo, como efetivamente uma equipe. E aí ela negociou uma coisa inédita com a gravadora. Como eles gravaram ao vivo o Transversal do Tempo, ela dividiu os royalties entre ela e a banda. Então 10% dos royalties de artista, né, do que ganharia pela venda do disco, 5% era para ela e 5% eram divididos entre os 5 membros da banda, né? O Crispim Del Cistia, que conta essa história, conta e conclui dizendo, né, essa era a minha Elis, ela amava a justiça. Ela estava sempre do lado de quem merecia crédito, dos músicos que trabalhavam com ela, e se não reconheciam o mérito, ela botava a boca no trombone. Nesse disco e nesse show tem uma gravação espetacular do Saudosa Maloca. Saudosa Maloca, aquele samba da Dona Irã Barbosa, que conta uma história muito triste, que era sempre cantado alegremente. A Elis reverte essa sensação e canta o samba de uma forma como ele nunca tinha sido imaginado antes. Todo mundo pensou, pô, o que o Adoniran vai pensar, né? E a Elis mesmo conta a história. Eu só cantei assim, lento e arrastado, porque eu não acho graça. A história que está sendo contada, ela tem que ter uma sonorização razoavelmente parecida com o que ela está dizendo. É o meu jeitão de ver a vida. Me parece que é mais ou menos o jeitão do Adoniran. Eu acho que é um equívoco com relação ao Adoniran, sabe? O Adoniran não é uma pessoa para se estar rindo dele. Você sorri. É um camarada muito sério para você estar fazendo quash a toda hora. Ao menos isso é o que eu acho. Pois o Adoniran adorou a versão. Eles ficaram muito amigos e logo gravariam um especial de TV juntos. Para fechar do Transversal do Tempo, tem um momento muito polêmico, que era quando eles cantavam Gente. Gente do Caetano. Na época tinha uma cobrança grande da esquerda com relação ao Caetano, porque achavam que o Caetano estava muito odara, que é um termo que o Caetano usava na época, né? Muito hippie, muito pouco engajado politicamente. E Gente é aquela canção que diz que gente é para brilhar, não para morrer de fome. No show, o próprio Caetano comentou comigo a visão dele da coisa, né? Ele disse o seguinte: a Elis cantava Gente como se estivesse debochando da canção, com o arranjo servindo ao deboche, e aparecia Beba Gente escrito atrás como se fosse Coca-Cola. E ela fazia tudo como se fosse um show de travesti, como se fosse uma bicha. Depois, inclusive, ela pegou aquele hábito de fazer show feito bicha. No Trem Azul, o último show dela, ela apresentava os músicos assim: bom, tá aqui os meus bofs, esse aqui parecia um espetáculo da Rogéria, mas era muito bom. Tem um momento especial nesse disco, que é quando se encerra O Que Foi Feito Deverá, cantada com paixão e fé pela Elis, antes dela passar a bola para o Milton, que vai emendar com O Que Foi Feito Devera, que é a mesma música com outra letra. Nesse momento a Elis abre a goela e solta a alma num grito que podia resumir grande parte das intenções libertárias daquele momento final de ditadura. Para não ficar assim nesse clima todo, resta dizer que pouco antes, quando entrou no estúdio com os músicos para gravar, a Elis olhou em volta e disse: apaga a luz do estúdio que hoje eu vou cantar pra caralho. Depois da gravação ela disse: já dizem que eu grito, imaginem depois que eu vi isso aí.